Estamos de volta com Conexões, que hoje conversa mais uma vez com o candidato à reeleição do PSDB, Marconi Perillo, que está concorrendo ao governo de Goiás nas eleições no segundo turno. E a Rádio Universitária participa dessa transmissão pelos 870 AM e também pela internet, no www.radio.ufg.br. E por isso eu estou aqui auxiliando a Camila. Bom, e agora a gente vai conferir mais uma pergunta, dessa vez do reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Orlando Afonso Vale do Amaral. A Universidade Federal de Goiás é a única instituição federal de educação superior no estado de Goiás. E como tal, ela tem um papel extremamente importante para o estado, de uma maneira geral, para o desenvolvimento do estado econômico e social. Eu gostaria de saber dos senhores candidatos quais são as propostas que os senhores têm em relação à educação no estado de Goiás, de uma maneira geral. A educação básica e a educação superior. Bom, muito oportuna essa pergunta do professor Orlando, nosso querido reitor da Federal. Eu tenho tido com ele uma relação muito produtiva, tive com o professor Edivar uma relação muito sinérgica, convergente em relação a muitos assuntos relacionados à academia, pesquisa, inovação tecnológica. Fizemos parcerias, inclusive, em relação ao Parque Tecnológico da Federal, que contou com recursos e com apoio decisivo da Fundação de Amparo à Pesquisa, que é dirigida por uma doutora da Universidade Federal, cedida pela universidade, para nos ajudar aqui na área da pesquisa. Aliás, nós investimos quase 200 milhões de reais em pesquisa e inovação nesse governo agora. Mas com o professor Orlando nós temos tido uma excelente relação. Estamos, nesse momento, por exemplo, discutindo a questão da legalização das áreas onde estão alguns prédios da Universidade Federal em algumas cidades, como Goiânia e Jataí. Todo o campus de Jataí pertence ao governo do estado. Nós estamos na fase final de transferência das áreas todas para a Universidade Federal, para que a Universidade Federal possa escriturar estas áreas e possa fazer ainda mais investimentos. Ao longo do tempo, desde a reitoria da professora Milka, depois com o professor Edivar e agora com o professor Orlando, os nossos governos sempre procuraram trabalhar parcerias muito produtivas, tanto para o governo estadual quanto para a Universidade Federal. Nós, por exemplo, construímos a estação de tratamento de esgoto Samambaia, nós repassamos recursos para a manutenção dos campos de Catalão e Jataí durante muito tempo. O campus de Jataí, até bem pouco tempo, nós enviamos os recursos, porque não haviam professores, e nós pagávamos os professores. Fizemos também obras de iluminação, enfim, foram muitas as parcerias que beneficiaram a UFG nesses períodos todos. E a UFG nos beneficiou muito também, nos emprestando doutores, mestres, professores que vieram servir ao Estado trazendo seus talentos, suas inteligências. Então a relação com a UFG sempre foi muito boa e é uma relação excelente hoje com o professor Orlando. Eu posso assegurar ao professor Orlando que nós vamos continuar essa parceria com a UFG e vamos continuar trabalhando para valer em outras áreas, no ensino superior, por exemplo. Segundo o ranking da Folha de São Paulo, instituído em 2012, a Universidade Estadual de Goiás, que nós criamos em 99, saltou 40 posições no ranking das universidades brasileiras, numa demonstração inequívoca de que nós estamos investindo para valer recursos, cumprindo a Constituição com os repasses, dando autonomia, enfim, enfatizando e priorizando a UEG. As instituições superiores privadas também recebem o nosso estímulo e o nosso apoio, principalmente para os estudantes mais pobres, com o programa de bolsas universitárias. Nós já chegamos a 153 mil bolsas universitárias nos nossos 3 governos. E instituímos também na UEG um sistema de bolsas para estudantes carentes que estudam de graça, mas que precisam ter uma bolsa para complementar suas rendas, a fim de que eles possam cursar o ensino superior. No ensino básico, nós conseguimos avanços grandes com o Pacto pela Educação. Esse Pacto pela Educação foi ancorado em 25 pilares, que passou pelo estímulo aos professores, aos alunos, passou por mudanças curriculares, mudanças didático-pedagógicas e melhorias na rede física. Para se ter uma ideia, nós repassamos dinheiro para os conselhos gestores de escolas reformarem 1.080 escolas. Dinheiro direto na escola, como nós fazemos com a merenda escolar. Nós agora estamos passando dinheiro para a construção de quadras cobertas em todas as escolas. Estamos construindo a escola padrão século XXI, que é um padrão de escola de primeiro mundo,
Só no entorno de Brasília, por exemplo, nós estamos construindo 36 unidades novas. Tudo que nós estamos fazendo na educação tem como objetivo alavancar a educação básica no Estado. Os resultados chegaram, começaram a chegar. Em 2011, no IDEB, nós estávamos em 16º lugar no Brasil no ensino médio. Fomos para o 5º e agora, nesse último IDEB, chegamos ao 1º lugar no Brasil. Ou seja, os professores e os alunos do ensino médio de Goiás são os melhores da escola pública brasileira. E no ensino fundamental, primeira e segunda fases, nós chegamos ao 2º lugar, num esforço enorme dos professores, dos alunos e toda a comunidade envolvida, técnicos, pedagógicos, tutores, diretores, subsecretários e todo o comando da Secretaria de Educação. Agora nós vamos avançar ainda mais. Qual é a grande preocupação? Remuneração dos professores. Nós pagamos o piso, lá atrás fizemos o plano de carreira e agora já aprovamos uma lei que vai garantir que 80% dos recursos do pré-sal e royalties de petróleo vão ser destinados à educação e à carreira de professores e servidores administrativos. Nós estamos, nesse momento, procurando alternativas para que os professores possam ter uma remuneração cada vez melhor. Uma questão que eu vou tratar, caso seja reeleito, é procurar o governo federal e estimular o governo federal a também colocar uma quantia maior de recursos para a educação básica, no sentido de colaborar, cooperar com os estados para um pagamento melhor de salários, tanto de professores quanto de servidores. Candidato, o senhor declarou ao TRE ter quase 4 milhões de reais em bens. Em 2010, o senhor tinha praticamente metade disso, o salário de governador é cerca de 20 mil reais. Como é que pode ser explicado esse aumento na riqueza em 4 anos? Olha, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego formal foi aos 14 anos. Eu sou governador pela 3ª vez. Já fui deputado estadual, deputado federal, senador da República. E ao longo desse tempo, eu fiz minhas economias também. Não pode se trabalhar durante mais de 40 anos e não chegar a um patrimônio de 4 milhões. Eu trabalhei em funções públicas, em funções com salários dignos, salários altos, diante dos salários dos trabalhadores. Esses salários que são pagos aos entes públicos são salários dignos. Aliás, menores do que o que se paga hoje em determinadas empresas para executivos, mas são salários dignos. E mais do que isso, quando você faz uma declaração na aquisição de um imóvel, por exemplo, você declara o imóvel pelo valor que você comprou. Se 20 anos depois você vende esse imóvel, é claro que você vai vendê-lo por um preço muito superior. E aí a diferença entre o que estava registrado no seu imposto de renda e o valor do imóvel comercializado é o que faz com que haja esse aumento em relação ao patrimônio. O patrimônio é o mesmo praticamente, só que como o imóvel foi comprado por um preço 20 anos atrás e foi vendido por um preço maior agora por conta da inflação, é claro que esse patrimônio acaba aumentando. Mas eu tenho absoluta tranquilidade em relação a tudo o que fiz ao longo da minha vida. Tudo dentro da transparência, tudo dentro da legalidade, tudo declarado no imposto de renda. E aproveito para dizer uma coisa, durante a CPI, eu quebrei todos os meus sigilos e tive que passar para a Receita Federal informações sobre todos os cheques e depósitos que fiz nas minhas contas nos últimos 10 anos. Todas as informações relativas às minhas movimentações bancárias foram informadas à Receita Federal. Bom, candidato, agora vamos mudar um pouco de assunto. A gente fala sobre saúde, porque a professora Jaqueline Lima, que é da Faculdade de Enfermagem da UFG, faz uma pergunta ao senhor referente à área da saúde e principalmente à transferência da gestão para as OSs. A saúde é uma preocupação da população do estado de Goiás e é ainda um direito constitucional da nossa população. No estado de Goiás, ela tem sido terceirizada e entregue para organizações sociais e, com isso, os custos têm sido aumentados, o controle da população por meio dos conselhos de saúde tem sido reduzido e, além disso, a qualidade e os custos estão aumentados. Além disso, nós temos percebido que os profissionais de saúde que fizeram o concurso não estão sendo chamados para assumir os cargos. Como o senhor vai resolver este problema na próxima gestão, caso seja eleito? Bom, em relação às organizações sociais e à saúde em nível estadual, a professora está redondamente equivocada.
Nós demos um salto qualitativo jamais visto na nossa história em relação à administração hospitalar. Se eu for reeleito, eu vou continuar com as OS, eu vou entregar a administração dos CREDEX e dos AMES a organizações sociais que tenham respeitabilidade, que tenham experiência, que tenham know-how e que tenham competência e eficiência na administração hospitalar. O poder público é incompetente em muitas áreas. Em algumas áreas, ele não tem a especialidade necessária. Na área da saúde, eu fiz uma opção entre a humanização e o respeito aos pacientes ou uma administração ineficiente que existia no modelo anterior. Nós avançamos extraordinariamente. Não há como questionar a fiscalização que existe hoje em relação às organizações sociais nos hospitais do governo do Estado. Elas são fiscalizadas pela própria Secretaria de Saúde, pelos seus órgãos de controle, pela Controladoria Geral do Estado, pela Agência de Regulação, pela Procuradoria, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Há um controle extremamente rigoroso. Mas o mais importante é a qualidade do que nós estamos vendo nos nossos hospitais. Basta conhecer a UTI do HGG, que está num padrão hoje de Einstein ou de Sírio-Libanês em São Paulo. Basta conhecer o próprio HGG, o Hugo, o HDT, o Materno, o CRE, o Hospital de Urgência de Anápolis, de Aparecida, de Santa Helena, e verificar as mudanças extraordinárias que aconteceram. Eu convido a professora para conhecer de perto. Uma coisa é falar sem ver. Eu convido para conhecer de perto o que está acontecendo, o que mudou para valer na saúde pública estadual depois de criadas as OS. Agora, a gente não pode confundir o que é de responsabilidade federal ou municipal. Infelizmente, a atenção básica é muito ruim nos CAIs, nos postos de saúde e em alguns hospitais municipais. Candidato, vou ter que interrompê-lo. O nosso bloco chega ao fim. Você continua acompanhando essa entrevista no próximo bloco.